Uma boa noite a todos, boa noite quem vai nos acompanhar pelas redes sociais, boa noite aos colegas vereadores. Estamos aqui na pauta da 7ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 13 de agosto de 2024. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária do ano de 2024. Roteiro de sessão de julgamento. Sessão de julgamento de contas, primeira parte, abertura dos trabalhos. Quero informar os vereadores e vereadora e a todos os presentes que essa sessão foi convocada para o julgamento das contas prestadas pelo município relativas ao exercício de 2022, sob a responsabilidade da gestora senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tapuri, tal como consta no mandato de convocação. Solicito ao secretário Paulo Ângelo que proceda à chamada nominal dos vereadores. Boa noite aos colegas vereadores, vereadora Cleusa, aos funcionários dessa casa. Alípio Ferreira de Lima Filho, ausente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, presente. Cleusa Barbosa Vespa. Cristiano Pinheiro Luna, ausente. Fábio Júnior dos Santos, presente. Jerônimo Francisco de Melo, Presente. Luiz Henrique de Castro, Presente. e Luiz Júnior Antunes Coelho, ausente. Havendo então quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo melense, declaro iniciados os trabalhos dessa sessão. Determina a leitura da ata da última reunião extraordinária. Ata da 6ª reunião extraordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Ao dia 17 do mês de julho do ano de 2024, foi realizada a 6ª reunião extraordinária da Câmara, convocada para as 19 horas, na sede do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, sob a presidência do vereador Jerônimo Francisco de Melo, e conferidas as presenças dos vereadores e vereadoras Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Vespa, Fábio Júnior dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e ausência justificada dos vereadores Cristiano Pinheiro Luna, Luiz Henrique de Castro e Luiz Júnior Antunes Coelho. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, o presidente deu início à segunda parte da reunião conforme segue. Discussão única da emenda de redação número 1 de autoria da vereadora Cristiano Pinheiro Luna ao projeto de lei número 12/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos da dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que após analisada foi colocada em votação única, sendo rejeitada por unanimidade dos presentes. Discussão única da emenda aditiva número 2 de autoria do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva ao projeto de lei número 12/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Segunda discussão do projeto de lei número 12/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que após analisada foi colocada em segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal com a inclusão da emenda. Em ato contínuo, o presidente colocou em discussão única a emenda aditiva número 1, de autoria dos membros da comissão ao projeto de lei número 13/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovado por unanimidade dos presentes.
Segunda discussão do projeto de lei número 13/2024, que autoriza a experimentação das fontes de recursos na dotação orçamentária que mencionam do orçamento do exercício financeiro de 2024, que após analisada foi colocada em segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal com a inclusão da emenda. Não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou os trabalhos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 6 de agosto de 2024, às 19 horas, conforme consta na gravação da reunião. Em atendimento à resolução número 2/2021, institui o sistema de atos digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica e conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por todos os vereadores e vereadoras. Desterro do Melo, sala de reuniões, 17 de julho de 2024. A ata está em votação. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Passaremos então para a segunda parte do julgamento. O julgamento passear com a leitura das peças principais, seguidos da manifestação da prestadora de contas, e depois será aberta a manifestação a cada um dos vereadores e vereadoras. E em seguida serão colhidos os votos, decretado o resultado da primeira parte do julgamento. Para início do julgamento, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das peças. Ofício número 2840/2024, processo número 114.8008, Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2024. Ao excelentíssimo senhor Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso da Res 12/2008, comunico a Vossa Excelência que foi emitido parecer prévio sobre as contas desse município, na sessão de 5/12/2023, referente ao processo acima, epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 14/12/2023. Informo que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, emenda, acordos, estão disponíveis no portal do TSE de Minas Gerais. Cientifico-lhe, após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, deverão ser enviados por meio de sistema informatizado do Ministério Público, SIMPA, os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 102/2008, bem como comprovação da abertura do contraditório. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados via SIMP no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal reto mencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Processo número 114.8008. Natureza: prestação de contas do Executivo Municipal. Procedência: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo, exercício de 2022. Responsável: Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri. Procuradora
Belk Andrade Soares de Moura. Relator, conselheiro Vanderlei Ávila. Segunda Câmara, 5/12/2023. Prestação de contas anual, Executivo Municipal, créditos orçamentários e adicionais, repasse à Câmara Municipal, manutenção e desenvolvimento do ensino, Fundeb, ações e serviços públicos de saúde, despesa com pessoal, dívida consolidada líquida, operações de crédito, relatório de controle interno, Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº 13.005/2014, metas 1 e 18, confronto entre as informações consolidadas no balanço orçamentário e no módulo, acompanhamento mensal, emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, recomendações. 1. Emitir parecer prévio pela aprovação das contas nos termos do artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar nº 102/2008. 2. Devem ser adotadas medidas necessárias ao aprimoramento do planejamento, de tal modo que o orçamento possa traduzir a realidade municipal, evitando-se no decorrer de sua execução a suplementação expressiva de dotações, o que descaracteriza a peça orçamentária e ainda coloca em risco a concretização efetiva dos objetivos e metas governamentais traçados. 3. As despesas a serem computadas na aplicação mínima de 25% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE, a partir do exercício de 2023, devem ser empenhadas e pagas, utilizando somente a fonte de recursos 1.500, e no empenho deve constar o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, CO 1001, conforme comunicado SICOM número 16/2022, devendo a movimentação dos recursos correspondentes ser feita em contas corrente bancária específica, sendo identificadas e escrituradas de forma individualizada, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecido na INTC número 5/2011, alterado pela INTC 15/2011, e comunicado SICOM número 35/2014, bem como ao que estabelece a consulta número 10.88.810, o inciso 1º do artigo 50 da Lei Complementar número 51/2000 e artigo 3º da INTC número 2/2021. O município deverá aplicar no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, mediante abertura de crédito adicional, o valor de R$ 897,08, relativo ao saldo remanescente do Fundeb do exercício de 2022, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei nº 14.133/2020. Parecer prévio. Vistos relatados e discutidos esses autos, deliberam os excelentíssimos senhores conselheiros da segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquígrafas, diante das razões expendidas no voto do relator, em emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais de responsabilidade da senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, prefeita municipal de Desterro do Melo, no exercício de 2022, com fundamento no dispositivo no artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica e no artigo 240, inciso 1º do Regimento Interno. Recomendar ao atual chefe do Poder Executivo que adote as medidas necessárias ao aprimoramento do planejamento de tal modo que o orçamento possa traduzir a realidade municipal, evitando-se, no decorrer de sua execução, a suplementação expressiva de dotações, o que descaracteriza a peça orçamentária e ainda coloca em risco a concretização efetiva dos objetivos e metas governamentais traçados. As despesas a serem computadas na aplicação mínima de 25% das receitas de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, a partir do exercício de 2023, devem ser empenhadas e pagas utilizando somente a fonte de recursos 1.500 e no empenho deve constar o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, CO 1001, conforme comunicado SICOM
número 16/2022, devendo a movimentação dos recursos correspondentes ser feita em conta corrente bancária específica, sendo identificados e escriturados de forma individualizada, conforme parâmetros utilizados no SICOM, estabelecidos na INTC número 5/2011, alterado pela INTC 15/2011 e comunicado no SICOM 35/2014, bem como ao que estabelece a consulta número 1088/810, o inciso 1º do artigo 50 da Lei Complementar número 101/2000 e artigo 3º da INTC número 2/2021. Deve ser aplicado no primeiro quadrimestre do exercício de 2023, mediante abertura de crédito adicional, o valor de R$ 897,08 relativo ao saldo remanescente do Fundeb do exercício de 2022, conforme estabelecido no parágrafo 3º do artigo 25 da Lei nº 14.103/2020. Determinar a intimação da responsável acerca do teor deste parecer prévio. Determinar o arquivamento dos autos após a promoção das medidas legais cabíveis à espécie. Votaram nos termos acima o conselheiro Maurinho Torres e o conselheiro José Alves Viana. Presente a sessão a procuradora Elke Andrade Soares de Moura. Plenário governador Milton Campos, 5 de dezembro de 2023. Vanderlei Ávila, presidente relator. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2024. Vem a esta comissão o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com respectivas notas taquígrafas, acompanhado ainda de relatórios financeiros e documentos pertinentes relativos às contas do Executivo Municipal do exercício de 2022. Cabe primeiramente analisar que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em análise acorde com o parecer do Ministério Público, manifestou através de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade da prefeita Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, do município de Desterro do Melo, relativos ao exercício de 2022, nos termos do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar número 102/2008. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade e determinasse a rejeição das contas relativa ao exercício de 2022, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Sanada todas as dúvidas, o presidente da comissão submeteu à votação a prestação de contas do Executivo referente ao ano de 2022, que recebeu o voto favorável dos vereadores Cristiano Pinheiro Luna, Alípio Ferreira de Lima Filho e voto contrário do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, restando, portanto, aprovado por maioria a prestação de contas do Executivo referente ao ano de 2022. Conclusão. Desta forma, as contas do Poder Executivo apresentadas pela gestora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, relativas ao exercício de 2022, nos termos do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, autos do processo número 114.8008, foram aprovados por maioria dos membros da comissão, seguindo o projeto de resolução número 5/2024, que aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2022 e contém outras providências, devendo todo o processo ser encaminhado ao plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo para julgamento. É o presente parecer pela aprovação, Sala de Comissões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 14 de maio de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente, Cícero Sebastião dos Reis Silva, vice-presidente relator, Cristiano Pinheiro Luna, membro. Passaremos então para a segunda parte do julgamento.
Julgamento parcial com a leitura das peças principais. Já concluímos a leitura, né? Concluída a leitura das peças principais, passo a palavra ao procurador, né, da prestação de contas, que não está presente. Então, damos sequência aí. Ressalto que foi dado, então, o amplo direito de defesa à prestadora de contas, senhora Maiara Lopes da Silva Tafuri, na comissão e na fase preliminar do julgamento das contas de 2022. Então, não estando presente, né, deste modo, coloco em primeira discussão as contas relativas ao exercício de 2022. Então, está em primeira discussão o julgamento de contas. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite, vereador e todos os demais vereadores, todos os colaboradores aqui da Câmara que nos assistem pelas redes sociais. Eu sou relator, né, deste julgamento das contas, passou na Comissão de Orçamento, junto com o vereador Tito, o vereador Alexandre, né, que não estão presentes no momento. Então, quero expor nossos trabalhos lá nas reuniões que fizemos nas comissões. Como foi dito agora, foi dado também o direito de participação e defesa, né, da atual gestora, Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, durante a comissão. E como no plenário não estão presentes, eles também não estiveram presentes durante a comissão. A população que está nos acompanhando é uma reunião diferente, que é uma reunião de julgamento. Muitas pessoas às vezes não sabem disso, mas nós, vereadores, raramente os utilizamos quando solicitados, mas nós temos este poder de julgamento de contas, que passa um pouco além, né, do que está habitual aí, que é de legislar, da gente votar aqui as leis, indicações e demais proposições. Então, cabe sim a Câmara Municipal dar o parecer final ao julgamento das contas. Como foi dito aqui, o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais é um parecer prévio. Já tivemos essas votações aqui, né, nos julgamentos do ex-gestor Rui, da ex-gestora Márcia e também de 2021 da atual gestora Maiara, e agora julgamento das contas de 2022. Pois bem, como foi lido o relatório aqui e o parecer da comissão, o meu voto foi o contrário dos meus colegas da comissão. Foi o contrário também, de acordo com o relatório do conselheiro Vanderlei Ávila, do Tribunal de Contas do Estado. E eu pensei muito, estudei e analisei muito a realidade do município e também a questão técnica, a questão jurídica, porque o que nos é encaminhado são um monte de folhas de um processo de um tribunal que julga exclusivamente os números. O tribunal, como ele tem sede no Horizonte, os conselheiros lá, eles não têm a noção da realidade do município no dia a dia. Quem tem somos nós, vereadores. E é um fato que o Constitucional, lá de 1988, colocou na nossa Constituição, que os vereadores, então, que tomam o julgamento final. Justamente por isso. Eu até, no começo, né, da nossa legislatura, lá em 2021, eu ficava pensando, mas como nós, vereadores, que não temos formação jurídica, não temos tanta instrução técnica, não temos uma equipe técnica jurídica para nos ajudar, iremos dar a palavra final, sendo que a palavra de antecessão, que é a palavra do Tribunal de Contas, é um tribunal, tem toda uma estrutura jurídica para julgar essas contas. Como que nós, vereadores, que iremos dar a palavra final? Justamente por isso, porque nós representamos o dia a dia da população, nós representamos o que o povo tem de serviço ou não tem. Então os vereadores dão a palavra final. E isso é algo a brilhantar na nossa democracia. Então, através disso, através dos meus estudos aqui, eu consegui então ter uma base jurídica e uma base até fundamental aqui no nosso trabalho como vereador, de poder votar contra o relatório. Eu falei aqui no 2021, quando estávamos julgando as contas do ex-prefeito Rui, que eu não votaria contra o relatório do tribunal. Porque nessa época realmente eu pensava, eles são muito mais capacitados do que nós. Então eu tenho que seguir o que os conselheiros falam. Mas com que Deus nos deu a oportunidade de ir aprendendo durante esses 3 anos,
eu consegui aprender isso, que nós, vereadores, representamos legitimamente a vontade popular, o desejo e a insatisfação popular. Então, nós podemos sim votar contra. Até na época, demais vereadores que votaram, né, a favor lá das contas do ex-prefeito Rui, eu ficava pensando como que eles estão votando contra o tribunal. E hoje eu entendo, porque eles estavam representando uma vontade popular, uma vontade política ali. E eu hoje estou representando muito mais do que a vontade política. Não é uma vontade política porque eu tenho base técnica para votar contra as contas de 2022. Mas é uma vontade, uma base realmente de percepção do que a nossa sociedade teve nesses anos de mandato. E exclusivamente em 2022, que é dessas contas. E depois só piorou. Então as contas de 2023 creio que não vão ser votadas esse ano, mas na próxima legislatura, com vereadores aí reeleitos e vereadores novos, irão votar essas contas de 2023. Irão ver que o que eu estou falando aqui hoje talvez sirva de exemplo para os vereadores que aqui estão, ou os vereadores que aqui estarão, que sim, nós representamos a vontade do povo. E em 2022, o que nos é dito em números não representou a realidade que a população viveu em 2022. Em 2023, pior ainda. Nem as emendas impositivas que é de nós, vereadores, foram cumpridas. Mas isso vai caber analisar, né, no próximo julgamento, aí, no próximo ano legislativo. Então, voltando às contas de 2022, se a gente pegar o parecer que veio do Tribunal de Contas, a atual administração ela atendeu aos princípios, que é o repasse do Poder Legislativo, que é de, no máximo, 7%, foi repassado 6,90%, o que desmente aquela falsa matéria que saiu há meses atrás, falando que nós, vereadores, custavam mais de 100 mil reais aí, porque desmente, porque o repasse é constitucional, como eu disse lá no vídeo, foi desmentido na época. Então, aqui a prefeita, ela estabeleceu e fez o repasse de acordo com a lei, aqui para a Câmara, que na época tinha o presidente vereador Quito. Depois, se a gente for analisar o repasse da educação, que é no mínimo 25% do geral, foi repassado 26,95%, também cumpriu os índices. No índice da saúde, que é no mínimo 15%, então foi repassado 22,5%, e isso é um número que temos que guardar, 22,5%. No mínimo era 15%, foi repassado 22,5%. Então, na nossa análise prévia, sobrou dinheiro para a saúde. Mas vamos guardar que nós iremos analisar realmente se isso aí foi efetivo. E todas as despesas com o pessoal, que a folha de pagamento também teve dentro do que a legislação pede e assim por diante. Então, o conselheiro ele faz algumas recomendações, que geralmente isso acontece, só para organizar algumas coisas que na administração precisam ser melhoradas, como nós já vimos isso nos outros julgamentos de conta. Porém, tem uma parte que é muito interessante, que cabe a nós, vereadores, que é com relação à suplementação. E isso cabe um alerta para nós e para os próximos vereadores aí, com relação à suplementação. Deixa eu só achar aqui. Nós autorizamos lá na época a suplementação aí de 15% do orçamento. O nosso orçamento de 2021, ele girava aí de receita corrente em torno de 18 milhões de reais. E a Câmara, e eu, membro, vereador, votei vários projetos de lei autorizando que a prefeita remanejasse o orçamento. E foi remanejado mais de 14 milhões do orçamento, o que representa 80% praticamente do orçamento. Então a prefeita Maiara, ela utilizou em 2022 180% do orçamento. É um valor muito alto, praticamente ela dobrou o orçamento. Ela teve o dobro de movimentação orçamentária do que ela precisava fazer para que o serviço chegasse até você, cidadão. Então você já vai pensando se chegou lá em 2022 esse serviço para você. Isso desmente também o que muitas vezes jogavam contra nós, que a Câmara vota contra. A prova está aqui. O próprio Tribunal de Contas reconheceu
que a Câmara votou mais de 14 milhões de reais, autorizando a prefeita a fazer essas movimentações orçamentárias. Então, como que a Câmara foi contra a gestão? Não foi. Está aqui as provas, tanto no tribunal como as provas aqui das nossas reuniões são gravadas. A Câmara, sim, com todos os vereadores aqui, trabalhou firmemente para votar todos os projetos que a gente via que era de interesse de vocês, da população, na esperança que a prefeita pudesse executar e esse dinheiro chegasse até vocês, através da educação, da infraestrutura, da saúde, da geração de emprego, da agricultura e todos os meios daqui da administração. Então a Câmara fez a sua parte, até demais. Isso foi motivo até de um puxão de orelha do tribunal para nós, vereadores. Porque a partir do momento que nós autorizamos aqui uma movimentação de 80% de um orçamento, que já era mais de 18 milhões, nós estamos dando uma brecha do Executivo não ter planejamento. Ele precisa planejar. É só jogar na Câmara que os vereadores aprovam. E assim a gente fez. Tanto é que em 2022, o orçamento ele tinha autorização da prefeita suplementar por decreto todo o excesso de arrecadação e todo o superávit sem passar pela Câmara. Depois nós retiramos isso no orçamento de 2023, isso já não foi possível. Então, isso dava mais autonomia para a prefeita fazer todas as movimentações do orçamento sem depender de nós vereadores. Como era muito dito, não precisa de vereador. E realmente em 2022, muitas vezes não precisou. Era só dar uma canetada e mudar o orçamento. Porém, quando os projetos vinham aqui para a Câmara, nós aprovamos, dando liberdade e autonomia à prefeita a executar esse dinheiro, para que chegasse até você, da população. Aí fica a minha pergunta, chegou os serviços até vocês? Quantas obras foram inauguradas em 2022? Faltou remédio em 2022? Faltou exame? Será que você que está me ouvindo na live aí, vocês têm algum pedido de exame de 2022 aí e que não foi feito ainda? Tenho certeza que sim. Então, tudo isso faz-nos refletir, principalmente pelo meu voto, que não basta só viver de números, é preciso viver de resultado. Então, eu vejo que o tribunal aprova, olhando friamente os números, mas nós, 9 vereadores e vereadoras, que estamos há 4 anos aqui, e vocês da população sabem muito bem, se esses 18 milhões de reais só em 2022 chegaram até vocês através de serviços. 118 milhões de reais, praticamente dobrou, né? Vezes 180% aí, isso aí praticamente vai dar 25 milhões de reais por aí, durante um ano. Chegou de serviço até você? Então, essa parte me fez pensar no meu voto durante a comissão e mantenho o meu voto. Inclusive, se a gente pegar todo o parecer aqui do Tribunal de Contas e o parecer da comissão, a gente vê vários quesitos aí que nos dão a condição de votar a favor. Eu creio que deve ser aprovada as contas aqui na Câmara. Os demais vereadores talvez irão votar a favor. Mas eu manterei o meu voto contra essas contas. Porque, se a gente for olhar, não só de números vivem o homem e a mulher de Bezerra do Melo, mas vivem de resultado. E os princípios que eu trago para votar contra são os princípios da administração pública. Eu estudei lá em 2009, 2012, na época que eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E agradeço a Deus por ter essa oportunidade. E hoje me serve um pouco para isso. E alguns dos princípios que fazem a administração pública ser aprovada ou reprovada é o que me faz votar contra. Então, resumindo, a prefeita atingiu os índices que o tribunal pede, mas não atingiu você da população. O resultado não chegou até você. A prova está aí, que 2022 foi ainda um ano até tranquilo, se a gente for pensar. 2023, 2024, a gente vai ver que foi um fiasco. E eu não posso dizer que eu tenho certeza, mas que as próximas contas a serem votadas irão respaldar o que eu estou falando. Que não basta atingir índice,
enquanto falta dipirona, enquanto falta remédio, enquanto falta ponte, enquanto falta aumento de salário, enquanto não tem concurso, enquanto não tem obra, enquanto não tem nenhuma inauguração, enquanto não tem serviço prestado ao cidadão. E um dos princípios que eu trago, e na minha leitura, como autonomia que a Constituição me dá, de fazer a minha interpretação e de basear o meu voto, em 2022 a prefeita não respeitou nenhum dos princípios da administração pública. Eu vou falar rapidamente aqui o primeiro, da legalidade, que é atingir, respeitar as leis. Será que a prefeita respeitou? Em 2022, pedidos de informação voltados aqui na Câmara não foram respondidos. Nós tivemos que, na época, conversar com o nosso procurador jurídico na época, o doutor Fábio, mais conhecido como doutor Fabão, para diferenciar do nosso vereador e doutor também Fábio aqui. Nós tínhamos que pedir para que ele mandasse ofícios em cima de ofícios, cobrando a prefeita para responder à Câmara pedidos de informação, que é o mínimo, que é um princípio legal da Câmara. E ela desrespeitou esse princípio. Não basta, então, somente atingir o que a Constituição pede, que é investir 15% na saúde, 25% na educação, sendo que ela desrespeitou a Câmara. Desrespeitar a Câmara não é desrespeitar o Cícero, a dona Cleusa, não. É desrespeitar você. Porque nós estamos aqui, não é porque a gente quis, não. Porque vocês nos colocaram. Então, todos os 9 vereadores estão aqui para dar voz ao povo. Quando a prefeita não responde, não respeita a Câmara, ela desrespeita os vereadores, mas principalmente a população. Então, a prefeita não respeitou o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade, que seria gerir a administração pública sem diferenciar A ou B, partido A, partido B. Sendo que esse princípio também foi quebrado. A partir do momento que eu quero até trazer aqui, de uma matéria que eu li, que eu estou lendo aqui, o princípio da impessoalidade busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar todos os cidadãos e cidadãs sem discriminação, sem divergência ou convergências políticas e ideológicas, simpatias ou desavenças. Foi em 2022 que vereadores da base foram praticamente expulsos da administração, da base do atual governo, e se tornaram, junto com a gente, oposição. Não respeitou a opinião desses 4 vereadores. E não respeitando a opinião de 4 vereadores, desrespeitou praticamente metade da população que elegeu esses 4 vereadores, que foram eleitos junto com a prefeita. Seguindo, não podem interferir na atuação e no tratamento por parte do Executivo dos servidores públicos. Nesse sentido, o próprio texto legislativo assegura, preste muita atenção, que o ingresso às funções administrativas depende primordialmente de concurso público, a fim de segurar a impessoalidade, que é você não favorecer A ou B porque é do meu partido ou porque não é, e também assegurar a igualdade por parte dos concorrentes. A gente viu em 2022, principalmente de lá para cá, como muitas vezes acontece, mas é errado, muitas pessoas serem somente contratadas para trabalhar na prefeitura porque apoia o governo ou porque ia apoiar o deputado na época, porque em 2022 teve uma eleição. Então esse princípio foi rompido. Eu fiz aqui pedido de informação, fiz aqui indicação para que tivesse concurso público. Sequer foi respondido. Justamente para que esse princípio não fosse quebrado. Eu estava ajudando a prefeita Nayara, como muitas vezes disse que eu sou o contrário, eu estava ajudando ela a garantir o princípio da impessoalidade. Então, não houve concurso público. Não houve oportunidade de você, que talvez está me ouvindo, que estudou, que talvez está trabalhando fora do MEL, pudesse trabalhar aqui. Quanto o secretário de governo não é daqui, o chefe de comunicação não é daqui, equipe jurídica não é daqui. Vários cargos que são ocupados hoje, alguns ganhando quase 6 mil reais, não são de Desterro do Melo. Não compram no mercado, não abastecem aqui, não geram imposto aqui. E além de ocupar um cargo que talvez era para você concorrer.
Você que mora no Melo, que ia participar do concurso e não teve essa oportunidade. Então, esse segundo princípio também foi quebrado. O da legalidade e agora o da impessoalidade. Terceiro princípio da moralidade. E esse é muito sério também. Que é o princípio de você ser ético. De você agir de acordo com os parâmetros legais. Não só da lei, mas do convívio também. E esse princípio ele é importante pra caramba, porque ele traz que a moral ela deve ser a base da administração. E aqui eu não falo da pessoa que gera o governo, eu falo do governo. Foi um governo moral? Um governo que eu tenho filmado no meu celular, eu entrei dentro do almoxarifado da prefeitura e não tinha ninguém lá no almoxarifado. Estava aberto. Se eu quisesse roubar qualquer peça lá, eu roubaria, ninguém ia ver. Então, você está cuidando do seu patrimônio? Não está. Sendo que você não cuida nem do estoque da prefeitura. Onde está a bateria? Onde está fio? Onde está pneu? Onde está tantas coisas? É moral um governo que não protege o próprio patrimônio, que é o patrimônio não do governo, mas de você, cidadão? Enquanto você, que às vezes recebe um salário mínimo, aposentado, tem que ir lá pedir um remédio, e você ouviu. Você tem que conversar com a prefeita, você tem que conversar com o secretário para ver se eles liberam. Isso quebra o princípio da impessoalidade que eu falei aqui atrás e quebra o princípio da moralidade. Porque se falasse para mim, Cícero, você tem que falar se fulano de tal vai receber remédio ou não, eu não aceitaria de jeito nenhum. Porque quem tem que falar isso é a área técnica de saúde, não eu. Vou liberar remédio para esse fulano aqui porque ele vai votar em mim, no meu deputado, durante esse ano de 2022. Isso é imoral demais, gente. Eu vou permitir aqui que o chefe lá de operações faça um desapego que vai gastar talvez aí mais de centenas de reais aí, de R$1.000, mais de 100, 200 mil reais em horas de máquina, em horas de caminhão, para benefício próprio. Isso é moral? Não é. Eu usei essa tribuna para falar sobre isso, outros vereadores usaram, e tantas outras coisas que aconteceram nesse governo que rompe a moralidade, que rompe o que a gente diz aqui na cidade pequena, que é a nossa criação, que é os nossos valores que a gente aprende no berço. E isso não se refere somente à pessoa, mas se refere a um governo. Em 2022, podemos lembrar, foi o ano que teve a primeira exposição. Foi o ano, como nós dizemos aqui na última reunião, que não teve o show completo do Teodoro Sampaio. Eles receberam o cachê completo. Isso é moral? Um ano que nós vimos aqui um artista chamado Álvaro Antunes, que recebeu para fazer jingle para a exposição, e vocês não viram, ninguém viu esse jingle. Isso é moral? Como eu disse aqui na última reunião, lá já em 2022 e outros anos, pessoas que vendem chopp têm benefícios, têm benesses e carinhos do governo, de talvez não participar de uma ampla concorrência, de ter que pagar ali para um espaço, mas sem ninguém saber esse espaço. Em 2022 o vereador Luiz Júnior não está aqui, cobrou, então, a prova de um pagamento de um boleto, né, de um servidor, de um terceirizado que era ligado a um vereador Alexandre, que não está aqui também, e não sabe se foi pago ou não. Disse que ia trazer essa prova, não trouxe. Talvez tenha sido pago, eu creio que sim, porque é um homem trabalhador, eu creio que ele não age com caráter, mas quando não há publicidade, a gente não sabe. Se a gente não sabe, a população também não sabe. Então quebra esse princípio. Quebrou da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Outro princípio que é quebrado, o penúltimo, já estou acabando, o princípio da publicidade. Eu aqui já trago isso e quero parabenizar o vereador Fábio na última reunião. Com pedido de informação, ele cobrou que os contratos da exposição deste ano fossem publicados. Por que eu estou falando isso, se nós estamos em 2024? Porque desde 2021 nós tínhamos esse problema. Decretos não eram publicados, processo licitatório não era publicado, não dava ampla publicidade.
E o vereador Fábio cobrou aqui, depois se publicaram alguns, né, dos contratos de 2024, não todos. Então, para ver que isso é recorrente, que isso não é só desse ano. Então, muitas vezes, em 2022, também não houve ampla publicidade. Como em 2023 também não houve questão do leilão, que o Tribunal de Justiça cancelou o leilão e mantém ainda esse processo que está sendo julgado na terceira instância, não acabou, por causa de um desses princípios quebrados, que é o princípio da publicidade, que não houve publicidade. Não haver publicidade é quando não respeita um pedido de informação aqui dos vereadores. É você juntar as informações para si e não permitir que nós, que somos agentes fiscalizadores, pudéssemos fazer lá em 2022 a nossa função, que era fiscalizar o executivo. Para fiscalizar a gente precisa de informação. Então se quebrou também esse princípio da publicidade. E o último princípio, o principal deles, e esse eu quero que você que esteja me acompanhando, preste mais atenção. Por que o vereador Cicero está votando contra as contas de 2022, indo na contramão dos conselheiros do Tribunal de Contas de Belo Horizonte? Sendo que eu não sou advogado, muito menos sou um conselheiro do tribunal. Porque o princípio da eficiência é o que foi mais quebrado em 2022 e nos outros anos. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que o dinheiro foi mal empregado. Como eu disse aqui, mais de 23, 24 milhões de reais autorizados para gerir e para transformar em serviço no ano de 2022. Eu tenho certeza que muitos que estão nos acompanhando, e se você quiser perguntar na roça, na rua, em qualquer lugar, muitos vão falar, em 2022, 2023, está faltando serviço. Eu tinha antes exames, hoje eu não tenho. Antes eu recebia, em 2021 mesmo, eu quero parabenizar aqui a Dara, por exemplo, que era uma das chefes lá da farmácia. Eu falo por mim, minha experiência própria lá em casa, com meu pai, com minha mãe, e outras pessoas tinham esses remédios. Em 2022 já começou a não ter. Então, a eficiência diminuiu, ou acabou. Não só na questão da saúde, questão de exames, questão de remédios, mas também questão de trabalho, de obra. Qual obra foi inaugurada em 2022? Nenhuma. Nenhuma. Então, o que foi eficiente? Esses mais de 23, 24 milhões de reais, o que ele reverteu para você, cidadão, que é dono desse dinheiro? Você que é o nosso patrão, você que é o patrão da prefeita. Você como patrão, você aprova as contas de 2022? Você aprova a gestão? Faltou alguma coisa para você ou não? No meu entendimento, da história que eu tenho aqui como vereador e no histórico que eu tenho ouvindo a população, eu voto contra, porque faltou para o povo dignidade, faltou para o povo utilizar dinheiro devolvido da Câmara, por exemplo, 100 mil reais devolvido da Câmara para fazer o muro do cemitério, que hoje virou uma questão mais grave de questão sanitária de Desterro do Melo. E nesse período de eleições que começa essa semana, todos os três candidatos aí que irão pleitear para ser prefeito ou prefeita dessa cidade, atentam a essa questão. Porque nós aqui devolvemos mais de 100 mil reais para fazer o muro do cemitério, não foi feito. Devolvemos 25 mil reais para a compra de remédios, não se sabe o que aconteceu. Então a eficiência não houve. Porque a gente não viu nada acontecer. A gente discutia aqui um tabu quebrado de madeira. A gente discutiu várias indicações, até 2021-2022, nós vereadores que fazíamos muitas indicações, que é o quê? É trazer aqui para a Câmara um documento oficial assinado por nós e votado pelos 9 vereadores falando tal população de tal região, seja na rua, na roça, está precisando desse serviço. Houve esses serviços para vocês? Muitos deles não, e os vereadores que estão aqui não vão me deixar mentir, e principalmente vocês da população não vão me deixar mentir. Então, não teve dinheiro, mas não teve resultado. Um dos aspectos que a gente traz, aumentou muito a frota do município, mas há anos atrás, a dona Cleusa aqui com 7 mandatos, sabe? Talvez tinha um trator, um caminhão, e tinha muito mais serviço que hoje. Então foi eficiente o governo de 2022? Não foi. Então por isso, todos esses argumentos, eu voto contra
o parecer pela reprovação das contas de 2022. Não estarei aqui o ano que vem, mas se eu estivesse, provavelmente votaria contas de 2023, porque foi muito pior. Então não basta a gente só ver números, enquanto a população está sofrendo, enquanto a população não está recebendo o que é de direito, pagando seus impostos, não recebe os serviços prestados. E cabe a nós, vereadores, sermos o equilíbrio disso. Então, respeito à Egrégia Casa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na pessoa do, principalmente aqui do conselheiro Vanderlei Ávila. Respeito muito. Quem sou eu, um pobre vereadorzinho de uma cidade de 3 mil habitantes, ir contra conselheiros graduados, experientes e que têm uma assessoria jurídica muito experiente? Quem sou eu? Eu sou pessoa como os demais vereadores que estão aqui no dia a dia e vê que a população está sofrendo, sofreu em 2022 e continua sofrendo. Por isso meu voto é contra. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos pares, servidores da casa. Logicamente aí que julgamento de contas foi uma matéria complexa e eu gostaria de ressaltar 2 pontos aqui sobre a situação do parecer do Tribunal de Contas. Eu já visto que no julgamento do ano de 2021 eu já havia ressaltado essas 2 situações e isso se repetiu, o que com certeza o ano que vem, ou às vezes até esse ano, quando chegarem aí as contas de 2023 e 2024, vão gerar problemas para a atual chefe do Executivo. Bom, a primeira foi bem ressaltada aqui pelo vereador Cícero a respeito das questões de suplementação. Ainda existe uma falsa teoria criada aí pela administração de que os projetos não se desenvolveram nesses períodos aí por falta de dotação. Ou em alguns casos específicos, né, a famosa fala de que a Câmara está contra. Né? Eu vou citar um exemplo de agora, para justamente voltar no tempo e mostrar a situação das contas de 2022. Nós votamos aí um projeto de lei sobre o asfaltamento das ruas do município, liberando um saldo orçamentário para a prefeita no valor de R$ 1.200.000 aí, aproximadamente. É um pouco mais. R$ 1.200.000. Bom, a matéria, inclusive, nós, em conjunto aqui, votamos uma emenda nesse projeto de lei para que não se utilizasse esse saldo orçamentário em qualquer outro tipo de serviço, porque o pedido de administração era justamente para asfaltar as ruas, né, que lá estavam. E aí, por que até que nós colocamos isso? Porque justamente em períodos anteriores, como por exemplo aqui no ano de 2022, às vezes, por falta até de experiência, maturidade, qual eu me incluo aí, porque não existe quem saiba mais do que o outro, né? Nós somos fracos e falíveis o tempo todo e a gente tem que saber admitir os erros e justamente ter a humildade de aprender com isso e tentar sempre melhorar. Então, uma das questões era isso. Naquela época, utilizou-se alguns pedidos de suplementação que a Câmara acabava aprovando e depois a gente não sabia, isso era dissolvido dentro do orçamento como um todo. E aí, ao final, está aqui o resultado. O Tribunal de Contas, né, puxa a orelha em torno desse, digamos, excesso, né, de créditos orçamentários, tanto aprovados pela Câmara quanto utilizados pela prefeita. Então, olha que interessante, né? O que se falava até então está aqui desmentido dentro do parecer técnico do Tribunal de Contas. Então, a mentira que se criou dentro da administração falando que não eram prestados ou realizados serviços, né, por conta da Câmara, está aqui. Nós tomamos aqui um puxão de orelha do Tribunal de Contas porque nós aprovamos mais crédito do que, não vou dizer que devia, mas como se a gente não tivesse observado esse controle rígido do orçamento. E
por que eu quero chegar nisso? O vereador Cícero ressaltou aqui os princípios aí que a gente tem que ter dentro da administração pública, e entre os quais ele falou bem do princípio da eficiência. E aí eu volto nesse projeto de lei que nós aprovamos agora, com a suplementação de 1.200.000, para se asfaltar a rua, para se retirar os bloquetes e se colocar o asfalto. Fizeram a operação tapa-buraco nas ruas, inclusive cobriram alguns bloquetes com algumas porções de asfalto. Ora, não vai gastar 1.200.000 para retirar os bloquetes e para se fazer o asfalto? Então, eu estou tampando um buraco que eu vou criar, porque eu vou tirar os bloquetes. Então, onde que está a eficiência nisso? O zelo com o gasto público, né? Não juntam uma coisa com a outra. Então, essa casa pode-se verificar isso. Eu não me lembro de suplementação em questões de obra, em questões de serviço. Lembro aqui um embate muito interessante que nós tivemos, inclusive com reuniões até dia de domingo a respeito da compra de um maquinário à época. E hoje, inclusive, até concordo. Né? Era um maquinário que ia ser realizado aí com dinheiro de empréstimo. Então, isso tudo está dentro desse miolo do julgamento de contas. E o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu já havia falado isso, né, que são as metas do Plano Nacional de Educação. Então, o Brasil, desde 2016, isso foi votado ali no Congresso Nacional, isso tem reflexo com a própria Organização das Nações Unidas, é uma coisa muito grande, gigantesca. O Brasil assumiu um compromisso, inclusive internacional, né, de ter as metas de educação. E essas metas iriam em 2020, depois até 2024 e, no final, até 2030. E para que serve isso? Porque não existe um país sem a base da educação, não existe um país sem professor, um país sem aluno bem instruído, sem uma formação, às vezes, acadêmica melhor. E aí, por exemplo, essa valorização dos professores que nós tivemos aí, isso faz parte, inclusive, desse Plano Nacional de Educação. Está lá, veio do Congresso Nacional, foi votado, inclusive, lá o piso dos professores. Nós tivemos muita discussão aqui a respeito disso. Então, isso tem um plano para isso. Isso depende tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto da prefeita e, inclusive, dos vereadores. Porque se nós não cobrarmos e não fizermos isso, o que é a consequência? Você tem um plano de educação. Você tem que cumprir o plano, pelo menos tentar cumprir o plano. Se você não cumpre, qual que é a punição para isso, então? O município vai desacelerando, você vai perdendo pontuação, você vai perdendo recursos, você vai perdendo Fundeb, vai perdendo um tanto de coisa ali que justamente iria ser investido na própria educação. E um ponto que eu já havia ressaltado, o município não evoluiu na questão do ensino maternal. A creche continua. Qual a idade que essa prefeita conseguiu reduzir dentro da creche? A meta é que até 2024 nós conseguiríamos atingir crianças de 6 meses. Eu não vejo isso. Não tem, não é que eu não vejo. Não tem, não existe. E isso está aí no reflexo do próprio voto do Tribunal de Contas, que lá em 2022 já estava para tal situação e que não vai ser cumprido. Perdão. Por isso que eu estou dizendo que isso ainda vai gerar consequências para os próximos vereadores que vão estar aqui julgando essas contas, ou de repente se chegar esse ano ainda, a gente não sabe. Tanto para o período de 2023, quanto com certeza para o período de 2024, que vai vir para os anos seguintes. Então, eu refleti muito, vereador Cícero, inclusive, sobre a questão da fala do senhor, e sobre o que, tudo que tinha sido observado antes aqui, em questão das comissões, o que a gente havia conversado, e apesar dessa situação toda constrangedora, como eu já coloquei aqui, do zelo pelo patrimônio público, como o senhor disse, o voto do Tribunal de Contas foi justamente puxando a orelha da Câmara, pelo excesso de implementação, e puxando a orelha contra essa situação aí das metas de educação, que
que não foram e também não vão ser atingidas. Todavia, tanto o Ministério Público do Tribunal de Contas quanto os conselheiros votaram por essas aprovações com ressalvas. Eu não irei contra o parecer por uma questão estritamente técnica. Eu poderia utilizar aqui um critério político sem sombra de dúvidas, mas eu estaria indo de repente contra a minha posição mais profissional e com mais peso político. E eu sinceramente acho que por tudo que eu defendi nessa casa aqui até hoje, desde o início, eu acho que eu estaria causando um contrassenso com os meus próprios argumentos. Então, em função disso, eu vou acompanhar o Tribunal de Contas com essas ressalvas e deixando muito claro aqui que com certeza os próximos vereadores aí vão ter que justamente enfrentar esses temas, que fazem falta justamente para o pessoal, para a população aí, e esses temas que o senhor levantou muito bem, que o tribunal não avaliou, que é, por exemplo, o descumprimento das indicações aí, obrigatórias da Câmara, que também foram aprovadas durante essa gestão aqui com todos os vereadores. E a gente vai deixar isso com uma herança muito positiva sobre o valor e o trabalho dos vereadores nessa cidade. Fica aqui então a minha fala, muito obrigado e boa noite em relação ao parecer do Tribunal de Contas. Então, finalizada a primeira discussão, as contas do exercício de 2022, determina o primeiro secretário a leitura do projeto de resolução número 5 de 2024, elaborado pela Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Projeto de resolução número 5/2024. Aprova as contas do Poder Executivo referente ao exercício de 2022 e contém outras providências. A Câmara Municipal de Desterro do Melo aprovou e o presidente da Câmara, nos termos do artigo 33, inciso 4º e artigo 42, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, nos termos definidos em lei, julga aprovadas as contas prestadas pelo município de Desterro do Melo relativos ao exercício de 2022, conforme parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, oriundo do processo número 114.8008. Artigo 2º. A Secretaria da Câmara, no prazo de 5 dias, deve proceder à comunicação do disposto nessa resolução ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Juízo Eleitoral da Comarca, Ministério Público Eleitoral da Comarca e prestadores de contas e demais órgãos de interesse. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, 14 de maio de 2024. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores da Câmara Municipal de Desterro do Melo, o presente projeto de resolução que submetemos à apreciação de vossas excelências tem por finalidade julgar a prestação de contas do Executivo Municipal exercício financeiro de 2022. Após a análise desta comissão, tivemos o mesmo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que emitiu o parecer prévio pela aprovação das contas do referido exercício financeiro de 2022. A Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, após a análise, aprovou por maioria de 2 votos favoráveis, os vereadores Cristiano Piruna e Alípio Ferreira de Lima Filho, em contrário do vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva, restando, portanto, aprovado por maioria a prestação de contas do Executivo referente ao ano de 2022. Cabe agora a decisão soberana e final do plenário da Câmara Municipal, Sala de Comissões, Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 14 de maio de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente. Então, concluída a manifestação dos vereadores, vamos proceder à votação do projeto de resolução. Informo-lhes que a votação será nominal
consignando o voto de cada um dos vereadores, reiterando que, ao ser perguntado, o vereador ou vereadora deverá responder se aprova número 1 ou número 2, ou se rejeita o projeto de resolução. Então, são duas respostas: se aprova ou se rejeita o projeto de resolução. Neste momento, então, o secretário deve consultar cada um dos vereadores sobre a resposta e como julga as contas da prefeita, observando-se a ordem alfabética. Senhora vereadora Cleusa Barbosa Vespa, como a senhora vota? Aprova a votação de 2022. Senhor vereador Fábio Júnior dos Santos, como o senhor vota? Voto pela aprovação do projeto de resolução. Senhor vereador Jerônimo Francisco de Mello, como o senhor vota? Eu voto pela aprovação do projeto de resolução. Senhor Cícero Esclachão dos Reis Silva, como o senhor vota? Meu voto é contra o projeto de resolução, professor. Senhor Luiz Henrique de Castro, como o senhor vota? Aprovação do projeto de resolução. E eu, Paulo Ângelo Lopes da Silva, voto pela aprovação do projeto de resolução. Concluída a votação, então, vamos proclamar o resultado da primeira votação, conforme prevê o artigo 157 do Regimento Interno. Então, temos aí 5 votos pela aprovação das contas e 1 voto pela rejeição. Então, encerrada essa primeira sessão de julgamento do exercício 2022, convoco todos os vereadores e vereadoras para a segunda votação das contas referente ao exercício 2022, assim como também convoco a prestadora de contas, a senhora Maiara Garcia Lopes da Silva, para a segunda sessão de julgamento, a realizar-se amanhã, dia 14 de agosto, às 19 horas. Uma boa noite a todos.